Olá, alunos, tudo bom? Vamos agora encerrando o nosso curso com a nossa última aula, onde nós vamos falar o trabalho de conclusão. Nós vamos escrever um programa maior, um programa mais complexo, para juntar tudo o que nós vimos durante o nosso curso de programação. Vamos conversar sobre o nosso trabalho final na aula de hoje. Olá, alunos, tudo bom? Uma aula feliz de gravar hoje, a nossa última aula da programação para microcontroladores. Nós vamos falar agora sobre o trabalho final, o trabalho que vai aí valer o peso de uma prova, por isso é um trabalho importante. Nós vamos então definir direitinho como vai ser esse trabalho. Vamos mostrar um exemplo de programa para você poder assistir várias vezes, entender o que nós estamos querendo, e nós vamos explicar os critérios de correção. O trabalho final, é claro, é para fazer um programa, mas nós tivemos que escolher um programa bacana para vocês fazerem, porque não queríamos que fosse um programa muito difícil. Então nós escolhemos o programa de jogo da velha, que todo mundo conhece, aonde duas pessoas vão poder jogar na tela do computador. O programa vai rodar na tela do terminal, no modo texto, então ele não tem nenhum recurso gráfico, e ele é relativamente fácil, Nosso curso é um curso de introdução, então o programa não pode ser muito complicado. Esse programa, pessoal, ele não precisa usar ponteiros, a gente vê isso no final do curso, às vezes os alunos têm dificuldade, então esse programa não usa ponteiros, ele também não precisa que você crie funções, ele só vai usar recursos básicos. O jogo da velha, ele tem um algoritmo muito simples, Só ver se a pessoa fez diagonal, linha, coluna, ganhou, pronto. Existem exemplos na internet para você estudar. Eu olhei vários exemplos de jogo da velha aí na internet e a gente pode fazer ele com os conceitos básicos que a gente viu na linguagem C. Portanto, pessoal, é um programa simples e ele vai cobrar o mínimo que a gente precisa para a gente ter aí uma boa nota. A entrega desse trabalho, pessoal, vai ser feita por vídeo, é isso mesmo, ok? Você vai fazer o seu trabalho com calma, vai ter bastante tempo para você programar. Quando você terminar o seu trabalho, você vai fazer um vídeo explicando o seu código e um vídeo mostrando os testes. Tem pessoas que gravam um vídeo só, tem pessoas que gravam o vídeo separado. Você vai fazer o que for melhor para você. Você pode explicar o seu código e já fazer o teste, ou você pode fazer separado. Geralmente aí uns 10 minutos de vídeo já resolve o problema. Lembrando que o vídeo deve ser simples, ok, pessoal? A gente não espera uma superprodução de vocês, até porque a nossa aula ela é bastante simples. Então basta fazer uma captura da tela, você não precisa usar câmeras, nem ter luz, nem fazer efeitos, nada disso aí. O que a gente apenas quer é uma imagem boa para a gente poder entender o seu código e um som que dê para entender o que você fala. Tem gente que gosta ou conhece e quer fazer um vídeo mais elaborado, também não tem problema. Esse vídeo é privado, você não precisa colocar esse vídeo público no YouTube. Você pode colocar no YouTube um vídeo privado e colocar o link no Moodle. Ou se você não quiser colocar no YouTube, você pode carregar o vídeo inteiro no Moodle, só que o vídeo é grande, às vezes o sistema da escola não aceita, é mais fácil colocar no YouTube. Mas é você que escolhe, a gente vai dar as duas opções. Quando a gente chegar no final do curso, a matéria já acabou, aí você apaga o vídeo do YouTube, mas o vídeo do Moodle a gente não consegue apagar, certo, pessoal? E é claro, é um vídeo que a gente não vai ficar compartilhando com ninguém, é um vídeo que você vai fazer aí a explicação do seu programa, bem ou mal, até onde você conseguiu fazer, porque a gente tem
nesse tipo de trabalho pessoas que conseguem fazer tudo, pessoas que fazem uma parte e não tem o certo ou errado. É por isso que nós temos que explicar esse trabalho muito bem, trabalhar o critério de notas para que seja sempre uma coisa justa. Então, nós vamos fazer um programa de jogo da velha e vamos fazer a entrega por vídeo. Mas o que exatamente que o professor quer? O jogo da velha de qualquer jeito? Não, pessoal, é um jogo da velha bem específico do jeitinho que o professor fez no exemplo. Nós temos um exemplo completo no Code Blocks, que é o nosso gabarito. É você fazer um programa igual. Eu queria a mesma interface, os espaçamentos, que ele fosse um programa bom de ver na tela e que você não fizesse um programa que nem tantos outros que tem na internet. É claro, serve para você estudar, mas eu queria que você fizesse o seu programa. O programa completo que eu fiz, ele tem apenas 120 linhas, é um programa pequenininho, tá? Então, se você estiver fazendo o programa, ele começar a crescer, aquele monte de linha, não precisa, certo, pessoal? Também não é problema se o seu programa ficar grande. Mas para a gente ter um parâmetro, né? O programa meu tem 120 linhas. E se o seu programa ficar muito complicado, com grandes códigos difíceis de entender, eu acho que você pode estar indo para o caminho errado, porque nós já falamos, o programa é relativamente simples. Então, recomendo que você procure o jogo da velha na internet, estude os exemplos que tem na internet, para depois você poder fazer o seu próprio programa, sempre fazendo todos os testes, porque você vai ter que gravar os testes no vídeo. E olha só que legal aqui à direita. Eu tenho um exemplo já colocado aqui de como que o programa começa e as variáveis que eu uso no meu programa para facilitar tanto a correção quanto o trabalho de vocês. Esse exemplo deve ser usado, certo, pessoal? Dá um zoom na tela para mim, edição. Dá um zoom para mim. Olhem as variáveis. Eu tenho a variável ij para andar no meu loop for quando eu tiver que ver a matriz do jogo da velha. Eu tenho uma variável principal que é a minha matriz e eu vou andar com o índice ij dentro do meu for. Eu tenho a linha e coluna que o jogador vai querer jogar. Então a linha e coluna é a entrada do jogador. Eu tenho uma variável que chama jogador para diferenciar o jogador 1 do jogador 2. Tenho uma variável que vai contar a rodada que eu estou para ele poder mostrar na tela se é a rodada 1, rodada 2. Uma variável ganhou, que essa variável vai indicar quando o jogo ganhou, ou seja, quando ele fez uma diagonal, uma linha, uma coluna. E tem uma variável genérica chamada opção, que você pode usar para ler qualquer letra, ler coisas do teclado, fazer aí o que for necessário para você. O nome do jogador eu vou armazenar em um vetor. Mas como eu tenho dois nomes, eu tenho aqui um vetor indexado que vai armazenar dois nomes, o nome 1 e o nome 2. Cada nome aqui pode ter no máximo 30 letras. A variável velha, que é uma matriz 3x3, que é claro, é a nossa variável principal do jogo da velha e é a matriz que vai armazenar o x, o zero, aonde o meu jogador vai poder colocar suas entradas. Usem esses nomes de variáveis. E se você precisar de variável extra, você pode colocar também. Mas essas variáveis aqui já são suficientes para você começar o seu programa. Vamos então dar uma olhada lá no Code Blocks e ver o exemplo rodando para ficar bem claro para vocês o jeito que eu quero. Afinal, é para fazer um programa igual o que eu vou mostrar para vocês. Vocês podem ver que o programa aqui está rodando. Quando vocês fizerem o trabalho final, é claro que o comentário vai ser o nome do programa e tem o seu nome e o seu RA nas primeiras linhas do comentário. E o jogo começa colocando aqui uma linha de título bonitinho, com os tracinhos embaixo. Então isso aqui é importante, colocar o título do jogo no começo.
Então, bem-vindo ao jogo da velha para 2 jogadores. Aí ele vai perguntar o nome do primeiro jogador, eu vou dar um Paulo, digite o nome do segundo jogador, vai ser, sei lá, Ana. Estamos na rodada 1. Observe que ele desenha o tabuleiro do jogo da velha com os espaços corretos, não é grudado na esquerda da tela, é tudo alinhadinho. 1, 2, 3, que são as linhas, estão alinhados com as linhas. O ABC, que é a coluna, está alinhado com a coluna. Tem o espaço aí certinho para eu poder colocar o meu jogo da velha. E aí ele começa então dizendo que o Paulo joga com 0, Ana joga com X. Então vai lá, Paulo, digite a coluna que deseja. Então o Paulo deseja jogar na coluna A1, que está um pouco pequena essa tela aqui, edição. Aumenta um pouco a tela, edição. A gente continuar aqui, né? Então observem, estamos na rodada 2, ele desenha o tabuleiro aí com o lugar que o Paulo jogou. Ana digite a coluna que deseja jogar. Aí a Ana quer jogar na coluna C e quer jogar no número 2. Se eu observar, não faz diferença colocar a letra maiúscula e minúscula. O Paulo colocou A minúsculo, a Ana colocou C maiúsculo, não tem problema nenhum. O jogo segue, estamos na rodada 3, A1 e C2. Agora Paulo joga com 0, Ana joga com X. E aí, Paulo, qual é a coluna que deseja jogar? Então ele jogou no meio, jogou no B2. Agora é a vez da Ana jogar no A2. Paulo é um cara esperto, ele já percebeu que ele pode jogar C3. Quando ele joga C3, o jogo identifica que fez uma diagonal. Foi feita uma diagonal, por isso ele escreve: o jogo acabou e Paulo venceu. Então, Paulo venceu na rodada número 5, fazendo uma velha na diagonal principal. E aí o jogo fala: olha, digite 1 para jogar novamente e qualquer outra tecla para sair. Então eu vou digitar 1 aqui, que eu quero jogar novamente. Comecei a jogar novamente, ele começa de novo, é o José e a Maria que vão jogar. O José ele já não quer mais brincar, ele quer jogar no F, e quando ele coloca F na linha 1, o jogo vai dizer que tem um erro, olha, tá fora da coluna. Que coluna F, né? Coluna é ABC. Então ele dá um erro e pede de novo: José, digite a coluna. Se ele colocar aqui 2, 2, também está errado, não tem coluna 2. A coluna é ABC, tanto faz se é maiúscula ou minúscula. Ele vai agora na coluna A. Só que a linha ele também quer sacanear, ele quer colocar na linha 10. Erro, fora da linha correta. A linha 10 não tem. E ele vai ficar dando erro e pedindo quantas vezes o José quiser errar. Se ele quiser ficar colocando um monte de besteira, ele vai dizer que está tudo fora e vai pedir para jogar, sempre no lugar certo. A coluna está errada, a linha está correta, ele pode dar aqui um monte de erro até ele conseguir acertar. Então ele coloca, por exemplo, B2. E aí, a vez da Maria, se a Maria quiser justamente jogar no B2, não é para aceitar, né? Como é que você vai jogar no lugar que o outro acabou de jogar? Então vai dar erro, essa posição já foi usada. Você não pode jogar numa posição que está ocupada. Então, Maria, digite a coluna. Aí ela vai digitar A1. Aí o José digita B3. Aí a Maria digita B1. Aí o José vai jogar no C1. A Maria vai se defender no A3. José vai jogar no A2. A Maria vai jogar no C2. E aí o José vai jogar no C3. E aí acabou, né? Chegou na rodada 9, todas as posições foram preenchidas, não tem mais o que fazer. E esse jogo terminou sem vencedores. E digite 1 para jogar novamente e qualquer outra tecla para sair. Quero jogar novamente. Você digita 1 e ele começa de novo. Jogador, eu não quero pôr nada aqui, não, ele não aceita, né? Então o jogo ele tem que ser esperto para reconhecer esses problemas e tratar a sua string aí conforme for necessário. Carlos joga com 0, Pedro joga com X.
Aí ele vai tentar aqui posição A1, Pedro vai tentar a posição A2, vamos testar rapidinho, A3, B1, B2, B3, C1, tá certo, né? Tá sempre colocando no lugar correto. Opa, olha só. Ele pediu para jogar uma tecla, o jogo acabou e Carlos venceu. Será que tá certo, né, pessoal? Fez a diagonal invertida, a diagonal C1, B2, A3. Tá certo, ele ganhou mesmo, né? Então Carlos venceu fazendo zero na diagonal. O jogo ele acerta sempre que a pessoa ganha. Então, tanto em linha, quanto em coluna, quanto em diagonal, ele tem que identificar que o usuário ganhou e tem que dar o nome certo de quem ganhou. Atenção que esses detalhes são importantes, tá bom? Então eu não quero mais jogar. O que que eu faço? Eu vou até o fim. Não tem jeito, né? Ele dá erro, você não pode ficar fazendo qualquer besteira, né? Se você não quer mais jogar, você vai até o fim do jogo e aí vai dizer que você não quer continuar, porque você falou que queria jogar, então agora você joga. E aí o Carlos agora vai jogar no A3. É isso aí, ó. Carlos ganhou na coluna. O jogo acabou e C venceu. Digite 1 para jogar novamente e qualquer outra tecla para sair. Então, pessoal, agora que o jogo saiu, eu queria dar umas dicas para vocês começar o jogo. Eu vou compilar ele novamente aqui. Dá uma olhada. Eu não tenho mensagem de warning, zero erros, zero warning. O programa limpo, o programa sem erros. Então eu comecei aqui com o trabalho final, coloquei o nome do aluno, coloquei os includes que eu utilizei aí no meu jogo e comecei com as minhas variáveis. Isso aqui é legal eu comentar com vocês, porque vai ajudar vocês a começarem a fazer o jogo. Então são essas variáveis que eu usei no meu jogo. Eu não tenho mais variáveis do que essa. Se na hora de você fazer o seu jogo você precisar de alguma variável adicional, você pode definir variáveis além dessas, mas essas variáveis são as variáveis que nós gostaríamos que vocês usassem para você poder fazer o jogo, tanto controlar os seus loops, controlar suas interações, os ifs e poder trabalhar com a matriz. E aí, descendo o código, eu tenho o meu loop principal do jogo, Dudu, que vai começar fazendo o printf do bem-vindo, pedindo o nome do jogador, e aí o programa segue. Eu acho legal dar esse início de programa para vocês poderem começar de um ponto conhecido, de um ponto mais fácil, até chegar lá no final do programa, que quando o usuário quiser sair, ele aperta uma tecla e ele sai do programa. Usem essas variáveis que eu estou colocando aqui na tela, adicionem mais coisas se vocês precisarem. Esse aqui é o ponto de início do programa para vocês. Não esqueça de gravar um vídeo aí o melhor possível, né? É legal de gravar vídeo que você pode gravar uma vez, duas vezes, três vezes. Né? A gente que é professor, na hora de gravar vídeo, também grava vídeo, erra, faz de novo, e aí não tem como editar, grava tudo outra vez, dá trabalho. É bacana porque aí você vai poder entregar um trabalho quando você achar que o trabalho está bacana, que você explicou o seu programa e rodou todos os testes. Vamos voltar lá para a nossa apresentação agora. Espero que tenha ficado claro para vocês o nosso exemplo de programa. Voltem o vídeo, vocês podem usar a pausa, vocês podem assistir de novo até o seu programa ficar rodando direitinho, você perceber que ele está igual aí o exemplo que nós temos. E como é que nós vamos corrigir isso, não é? Afinal de contas, essa nota é muito importante. Nós vamos fazer a correção em duas etapas. A primeira etapa é a explicação do código, aonde nós vamos observar se o vídeo de vocês tem esses detalhes que estão escritos aqui. Quando você mostrou o código, tem o nome, tem o RA no início do programa. Os nomes de variáveis foram aqueles que eu pedi ou você resolveu não usar os nomes que a gente pediu? Não é verdade? A gente deu um nome de variável para você usar. E se você quiser, você use variáveis adicionais. Você explicou como é que você salva o nome? Como é que ignora sobrenome? Como é que você verifica esses valores de nome? Como é que funciona
o desenho do diagrama do jogo da velha, como é que você faz para ele aparecer na posição correta, para ele ficar alinhado? Você explicou como é que você inicializa a matriz do jogo da velha, porque as variáveis já estão inicializadas em zero, mas a matriz eu tenho que inicializar, não é verdade? Como é que você inicializa essa matriz? Você explicou para mim como é que você trata no seu código maiúscula e minúscula, aquela questão da coluna ABC, tanto faz se é maiúscula ou minúscula? Você explicou como é que você trata a leitura dos números? Como é que ele vai saber se é erro de linha, se é erro de coluna, pedir os números tudo de novo quando a gente erra? Você explicou isso aí para mim? Como é que você vai tratar essa parte aí quando os valores estão errados? E o loop principal do jogo, você explicou como é que você faz para jogar novamente? Como é que funciona isso aí? Como é que você faz o teste em relação às linhas? Como é que você faz o teste em relação às colunas? E na questão da diagonal, como é que você faz o teste para ver se alguém ganhou na diagonal? Quando eu quero recomeçar o jogo, ele tem que recomeçar corretamente, né? Reinicializando tudo de uma maneira organizada. O programa recomeça corretamente, funciona direitinho se eu rodar ele 2 ou 3 vezes? O código que você escreveu, quando a gente olha o código, ele está organizado, com o for na posição correta, as chaves abrindo e fechando no lugar onde as chaves devem fazer, as variáveis colocadas de maneira clara, tem parênteses no lugar que tem que ter parênteses para entender o código. Será que você colocou comentário nos lugares que são importantes? Porque tem gente que erra para outro lado, né? Coloca comentário no programa inteiro. Não, comentário, pessoal, é onde é importante, em coisas que são relevantes para entender o seu programa. Essa parte que nós temos aqui é o critério de nota para o vídeo que tem a explicação do código, que pode ser um vídeo separado ou pode ser um vídeo junto com os testes. O nosso próximo critério de nota é o teste do programa. Depois que você me explicar o código, é claro que você vai rodar o programa e testar ele para a gente ver se ele está funcionando. Quando compila o programa, eu tenho zero erro, zero warning, não tenho nenhum problema, a compilação está correta. Na hora que o programa roda, ele mostra o título está direitinho, tem aquele tracejado embaixo, está igual o exemplo. Quando o programa pula as linhas em branco, tá correto as linhas em branco que o programa pula para deixar o espaçamento correto. O programa aceita se eu colocar nome simples. Se eu colocar nome completo, o programa aceita. Agora, se eu colocar um nome em branco, o programa é capaz de recusar, ele só não tem como adivinhar que você colocou um espaço. Mas se o nome for em branco, ele tem que pedir de novo, né? O programa pergunta novamente se você, de repente, sem querer apertar Enter e não pôs o nome. O programa mostra o número da jogada que está acontecendo. Ele associa o jogador corretamente, o jogador que está jogando a cada momento está na forma correta. Ele identifica quando ganhou nas colunas, foi testado as 3 colunas. Ele identifica as linhas. Eu tenho 3 linhas, testou as 3 linhas. Ele identifica as diagonais. Quando a pessoa ganha, ele sabe o nome de quem venceu. E se ninguém vencer, ele mostra aquela mensagem? Funciona corretamente? Quando o programa reinicia, ele reinicia e finaliza corretamente, eu posso jogar várias vezes. Então eu tenho vários testes para fazer no meu programa. E eventualmente, se você não conseguir fazer tudo que está aqui, você pode fazer uma simplificação e aí você, por exemplo, fala: olha, professor, essa coisa de letra maiúscula e minúscula eu não consegui fazer, então essa parte aqui do teste de maiúscula e minúscula não tem. E pronto, é um item que não tem. Se você fizer tudo, o programa completo, perfeito, você vai ter uma nota muito alta. Mas, muitas vezes, um programa que está feito parcialmente já vai ter uma nota legal. Então, não deixe de entregar o seu programa, mesmo que ele seja parcialmente correto. Lembre-se, a nota vai de 0 a 10. Não existe apenas a nota 10. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que o trabalho tenha ficado claro para vocês.
Assista novamente esse vídeo se precisar e a gente se vê na entrega final de notas. Até mais, pessoal.